iniciando o nosso primeiro podcast Café.com Virtuosas, indo ao ar pela Telescópio Web TV. Vamos estar ouvindo o testemunho da nossa irmã Elineide Araújo, nossa primeira convidada. Mas antes disso, vamos fazer uma oração entregando para o Senhor este podcast. Amém. Glória a Deus. Senhor, nesse momento eu quero te apresentar este podcast, ó Pai. E tudo que a sua filha falar, tudo que a sua filha testemunhar, possa, Pai amado, ser como uma flecha que acerta o coração daqueles que ouvirem. Que possa liberar, meu Deus, a tua palavra de transformação e cura. Porque só o Senhor pode fazer isso na vida das pessoas. Assim, ó Deus, nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, nossa irmã Elineide. Como é que Jesus entrou na sua vida? Jesus entrou na minha vida, eu vou lhe dizer assim, no momento que eu já não aguentava mais. Eu já estava cansada, né? Porque no decorrer da minha vida, assim, dos meus 25 anos, eu cheguei a confessar o nome do Senhor, mas eu não me firmava. Passava 2 meses e saía. E já assim, nos meus 40 para frente, né, eu ainda nos vícios, na bebida, bebia, fumava maconha, cheirava cocaína, né, eu cheguei também a usar crack, mela, mas assim, num certo tempo, eu comecei a clamar ao Senhor, a pedir para o Senhor, né? Porque a alma começou, né? Assim, ardia, despertava assim em mim, porque eu bebia enquanto a gente estava aqui na bebida, e tá bem, tá tudo, né? Tá aquela alegria, aquele negócio, aquele calor da emoção que tava daquele momento. Mas quando chegava no outro dia que eu acordava, eu sentia um vazio. Um vazio que eu me perguntava, clamava a Deus, eu dizia, Senhor, eu não tô bem. E eu, às vezes eu chorava de manhã, quando eu acordava, eu dizia, eu não quero mais isso, amanhecia de ressaca, e a gente fica ruim, né, quando a gente tá naquele tempo com ressaca. E eu clamava muito a Deus, eu pedia, Senhor, me tira dessa vida que eu não aguento mais. E eu, teve um tempo, que logo que eu me mudei para cá, para esse apartamento, a minha filha tinha confessado o nome do Senhor e estava na presença de Deus. E aí ela me fazia os convites, né? Vamos embora na igreja hoje. Eu dizia para ela, não, minha filha, eu não vou para a igreja, porque eu ainda estou no vício, ainda estou nessa vida aqui, não dá para mim. Ela disse, não, bora assim mesmo. E eu ia com ela. Aí teve um dia que ela me convidou, eu fui. E a minha netinha, interessante que ela era bem pequena, ela tinha 4 anos. E aí, mas antes de ir para a igreja, eu fumava um cigarro de maconha e ia. E ia para a igreja. Ia para a igreja. E aqui, descia aqui, ia para a igreja. E aí, quando a gente ia no caminho, eu e ela conversando, a gente estava indo para uma igreja lá, na cabeça da ponte, aqui de São Francisco. E aí a minha neta dizia assim para mim, a gente conversando no caminho, ela dizia assim, vovó, tu tem que ler a palavra, vovó, tu tem que louvar. A netinha tinha quantos anos? 4 anos. 4 anos. E ela dizia no caminho, aí eu ficava assim, eu dizia, meu Deus, o que essa menina tá falando essas coisas? E aí a minha filha me olhava, e aí eu ia pro culto. E aí eu me lembro lá, que nessa igreja, lá na cabeça da ponte, eu tenho assim como referência a irmã Régia, a missionária Régia. Eu falo muito assim, que eu chegava lá nessa igreja, eu sentava, eu via ela pregar. E aí eu ficava assim maravilhada de ver ela pregar, e eu dizia assim, meu Deus, eu quero ser usada, eu quero fazer a tua obra, eu quero, me liberta, Jesus me ajuda, me socorre. Eu pedia assim, né? E eu via ela pregando assim, tudo. Mas a maioria das vezes que eu ia aqui, minha filha me convidava que eu ia, era ela que estava pregando. E aí um dia ela lançou um comando no altar, ela disse assim, olha, você que tem algum desejo, que você tem algum pedido para fazer para o Senhor, clame de madrugada, peça para o Senhor. E aí ela disse, você ora de madrugada, levanta 3 horas, começa a pedir para Deus, que Deus pode fazer, que Deus pode te libertar. E eu peguei aquilo dali, aquele comando ali. E aí assim eu fiz, eu comecei a... Mas antes disso, de eu pegar esse comando, eu ia para a igreja drogada, e quando eu chegava aqui, eu morava com uma pessoa, e ele já estava com cigarro de maconha pronto para me fumar. Aí eu fumei umas 2 vezes, aí eu disse, aí o Espírito Santo começa a bradar no nosso coração, né? Eu ainda não conhecia, ainda não estava na presença de Deus, mas aquilo ali já começou a me incomodar. Poxa, tu vai para minha casa, Deus dizia assim no meu coração, e tu chega da igreja e tu vai fumar maconha de novo? Começava a te constranger, né? Sim.
Aí eu disse um dia para ele, eu disse, olha, hoje eu vou para a igreja, mas quando eu chegar da igreja, tu não me oferece maconha que eu não vou fumar, porque eu não quero mais, eu estou tentando me libertar disso daí. Ele disse, amém. Aí também tá bom. Aí também foi o período que ela começou, né, falar dessa questão, né, do comando da oração, e aí eu peguei para minha vida. E assim eu comecei a orar pelas madrugadas, dobrar meu joelho, mesmo eu ainda não tenho confessado o nome do Senhor, e pedia, Jesus, me ajuda, eu não aguento mais, me socorre, meu Deus. E assim eu comecei a clamar. E aí eu passei um período aqui de o quê? Uns 2 meses por aí assim, pedindo para o Senhor, pedindo. E aí minha filha sempre me convidava. Mamãe, bora no culto, bora no monte. Eu falava para ela, não, eu ainda não vou para o monte, eu ainda não estou preparada para ir para o monte, né? Eu não estou preparada para ir para o monte. Aí ela sempre ia e deixava a menina aqui comigo. Sim. E nisso eu indo para a igreja, aqui eu lá com ela na semana. E aí eu indo ela indo pro monte, ela me convidava, mas eu dizia que eu não ia. E eu ficava com a menina dela aqui para mim, então fica com Maria para mim que eu vou. Eu disse, tá bom. Aí quando foi um dia, eu estava aqui em casa, e aí eu bolei um cigarro de maconha para me fumar. Nisso que eu fumei o primeiro cigarro, e fumei o segundo cigarro. Porque no primeiro cigarro que eu fumei, eu não senti nada, né? Aí eu disse, eu acho que eu vou fumar mais um para poder eu ficar bem. Para a lomba bater. Aí eu fumei o segundo cigarro. E nada. Só que aqui tinha uma mesa que eu me sentava com as costas para lá, né? Assim, fumando. E parece assim, eu fumando de costas para lá, eu senti uma presença, como algo que sentou do meu lado, aqui na mesa, aqui na sala, e eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Aí também eu me levantei e fui para a cozinha lavar louça, terminei de fumar e fui para a cozinha lavar louça. Quando eu comecei a lavar louça, eu comecei a chorar. Chorei, 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 chorei. Chorei, eu senti uma presença diferente, chorei muito. Aí eu peguei meu celular e mandei uma mensagem para ela, eu falei, Manu, hoje eu quero ir pro culto. Hoje eu quero ir pro monte. Aí ela disse, mamãe, hoje eu não vou, porque Maria não tá bem, e eu não vou. Mas eu vou falar com as irmãs para a senhora ir com elas. Eu falei, tá bom. Aí quando foi de tarde, já no comecinho da noite, eu me arrumei, e aí a irmã me chamou pra gente combinar, pra gente ir, a gente foi pro monte. Quando eu cheguei lá no monte, aí eu e mais 2 irmãs. Já tinha subido um tanto de irmã, e aí eu não estava ainda na presença. Aí eu estava lá com as irmãs, aí a irmã chegou e disse assim, eu já ia subir o monte, a irmã disse, não, irmã, chega aqui, vamos orar, porque para a gente subir a gente vai ter que primeiro orar. E aí estava recente, que tinha terminado a Covid, né, que foi 2021, julho de 2021. E aí ela disse, vamos orar. E aí fiquei ela, assim como a gente está, e mais outra pessoa que estava com a gente, outra irmã. E aí quando eu fui para orar, que eu fechei meu olho, um pastor colocou a mão no meu ombro. A gente lá na subida do monte, assim, na descida, quer dizer que já é para subir o monte. Ele botou a mão no meu ombro e ele falou assim, seu nome é Elineja? Eu disse, é. Aí ele disse, olha, Deus, eu tenho um recado de Deus para ti. O que tu veio buscar aqui, Deus vai te entregar hoje. Tu vai sair daqui liberta. Aí ele estava com a esposa dele, ele disse, coloca a mão no coração dela. E aí ele começou a falar um monte de coisa. Ele disse, olha, Deus tem ouvido o teu choro, o teu clamor, os teus pedidos, e hoje tu sai daqui liberta. Aí ele disse, aí eu tentando olhar assim pro rosto dele, ele disse, eu não sou daqui, eu sou de Presidente Dutra, e eu vim aqui hoje com minha esposa, no monte. Aí ele pegou, vou pegar teu número, teu telefone, porque eu vou... Ele ainda falou também assim, ele disse, eu vou trazer de longe, alguém de longe. E ele começou a falar umas coisas, ele disse, começou a profetizar, né? Isso vai ser uma mulher usada, porque tu é desacreditada, tu já foi humilhada, tu já foi ferida, falou muita coisa. E aí ele terminou e ele disse assim, eu vou dar teu número do teu telefone, eu vou te adotar em oração, eu vou estar orando pela sua vida. Aí eu disse, tá bom, eu peguei o número dele, ele pegou o meu, com a esposa dele. Aí eu subi o monte. Quando eu subi o monte, tinha um pastor também lá em cima, que ele também fazia um trabalho lá em cima no monte. E aí ele disse para mim, ele disse, mulher,
Depois da oração, ele disse, Deus vai te libertar. Tu tem pedido, tu tem clamado, Deus vai te libertar. Isso foi uma quarta-feira, eu me lembro. Dia 21 de julho de 2021. Aí eu, tá bom, desci do monte, vim para casa, dormi. Aí quando foi de manhã, na quinta-feira, aí eu pedi pro Senhor, eu digo, Senhor, eu te peço que hoje eu não venha fumar maconha, porque eu fumava maconha da hora que eu acordava, para eu tomar o café, porque o diabo bota aquela ilusão na nossa cabeça, né? De a gente fumar um baseado de manhã, para que tome o café, e depois tem o almoço, tem o lanche, e assim eu dormia drogada, fumava maconha até na hora de dormir. Eu disse, Senhor, se tu não deixar eu fumar maconha hoje, me ajuda, porque eu não fumei hoje que era quinta-feira, aí eu não fumei. Passei o dia todo sem fumar maconha. Aí, quando foi na sexta-feira, estava tendo uma campanha lá na Ponta da Areia, de uma pessoa lá na Ponta da Areia. E aí eu fui para essa campanha na sexta-feira. Também na sexta-feira eu também não usei droga, não fumei maconha. Aí fui para essa campanha. Quando chegou lá, aí eu disse para o Senhor, mas eu não abri a minha boca para me falar, só no meu pensamento. Eu disse, se eu não fumar maconha, já não fumei na quinta, não fumar na sexta, lá nessa campanha eu vou me reconciliar. Mas não falei também nem para minha filha, eu não falei. Vou no coração. Aí, só no meu coração e na minha mente. Aí fui. A campanha, cheguei lá na campanha, aí teve a oração, teve o término da campanha. Nesse dia foi o término da campanha. Aí eu disse que eu queria aceitar Jesus. E aí, desde esse dia 21 eu subi o monte, dia 22 eu passei o dia todo sem usar droga, no dia 23 eu me reconciliei com o Senhor, e aí eu fui liberta, de imediato. Instantaneamente. Instantaneamente, né? Eu não tive assim abstinência, eu não, no outro dia, depois de uns dias, depois de um mês, eu dei um trago, nunca. Não, foi radical a mudança. Foi radical. Então, assim, Deus fez assim, do jeito que eu pedi, eu clamava. Sim. Desde esse dia, para a honra e glória do Senhor, nunca mais eu bebi, nunca mais eu fumei maconha. Só que, assim, antes, assim, de eu estar já pedindo ao Senhor, a bebida eu já bebia, eu já ficava muito ruim, eu sentia dor de cabeça, eu ficava com aquele mal-estar, ficava muito ruim. O pó também eu consegui, mas a maconha foi a droga mais difícil. Porque eu era viciada mesmo. Era como um cafezinho do dia a dia, né? Sim, viciada mesmo. E aí eu, graças a Deus, assim, eu me libertei, né? Poderosamente, assim, pela glória de Deus, dessa situação, eu não precisei mais ir para... E eu pedia também muito para o Senhor, que eu não queria ir para uma casa de recuperação, porque eu queria ser liberta. Eu cheguei até ir no psicólogo. Sim. Uma vez eu marquei uma consulta com o psicólogo, aí ele chegou... Não, psiquiatra, na verdade, perdão. Ele disse, a senhora está vindo aqui por quê? Aí eu disse, doutor, porque eu uso droga, eu uso maconha, e eu queria me libertar. Aí ele disse assim para mim, mas a senhora sabia que maconha deixa todo o seu corpo, além de trazer danos para dentro, também traz para fora, que até o fio do seu cabelo fica fedendo a maconha. Eu disse, doutor, eu sei. Aí ele disse, mas eu posso lhe passar um remédio para a senhora tomar, que é para tirar a vontade. Mas aí eu peguei a receita, vim, uma receita azul, eu disse, rapaz, eu não vou tomar isso, porque isso aqui posso ficar mais piorar, ficar mais tantando, né? Porque a pessoa toma esses remédios controlados. Controlado. Fica pior. Aí eu também passou, aí eu não usei esse remédio, e isso tudo antes da minha conversão, né? Voltando lá. E aí quando eu me converti, quando eu aceitei, né? Que eu, nesse dia eu pedi ao Senhor, e aí o Senhor nesse dia me lavou, me purificou, né? Transformou. E aí foi outro processo. Eu morava com uma pessoa, tinha um convívio com uma pessoa. Nos 3 meses, aí eu fui me congregar numa igreja aqui no São Francisco, lá na Portelinha, né? Na pastora Andréia, eu me congregava lá. E aí a pessoa que eu vivia com ela, com 3 meses que eu estava na presença de Deus, foi embora. Foi embora. O Senhor tirou daqui. Tirou. E aí eu já vivia 13 anos, né, com essa pessoa, e o Senhor levou daqui, tirou daqui, mas a minha oração era para o Senhor, era só para que eu não voltasse do que eu já tinha vindo. Retrocedesse, né? Que eu não retrocedesse. Nem para as drogas e nem também para ir atrás para que eu voltasse naquela mesma situação. Porque ele te influenciava muito, também, né? Também muito. Assim, porque assim, a gente diz assim que
a gente tem que ver, né, como é que se diz assim, as nossas, como é que se fala assim? Eu digo assim, porque tem uma coisa assim, diz que, ô meu pai, como é que fala? Que tipo assim, que tem amizades, né, que nos influenciam, e Sim, assim, não era uma amizade, era uma convivência, porque ele não estava em Cristo, ele não, né, não sim. aceitou a Cristo, mas eu aceitei e eu estava querendo andar por aquele caminho, né, mas ele não estava naquele caminho. Mas o Senhor tirou, o Senhor levou, e aí eu me questionei um pouco, perguntei para o Senhor por quê, e eu fiquei É só eu e porque Deus nós aqui. pensamos assim, ah, Deus, se você me transformou, pode transformar ele Sim, também, e também. nós dois juntos podemos Sim, seguir. também, mas aí ele não quis, Uhum. assim, ele dizia muito para mim, e inclusive o dia que ele foi, ele disse assim para mim, que ele mesmo não casava, não queria, porque eu só estava falando uns 3 meses que eu queria Nova casar, convertida, né? Tava era, eu estava toda. naquela, eu dizia que eu Sim. ia casar e tal, e aí quando ele foi, ele disse que ele mesmo não casava e tal, me falou umas coisas que veio Uhum. me entristecer, mas eu não levei para o coração de Jesus, Sim. sabe de todas as coisas. E aí o Senhor levou, e nisso que o Senhor levou ele, eu fiquei aqui nesse apartamento só eu e Deus. Aí foi outra luta. Aí foi que eu fui Outro chorar aqui dentro. processo, né? Outro processo. Eu chorava aqui dentro desse apartamento, só eu e Deus sabe. Aí, Só na eu e verdade, foi o Deus. tratar de Deus com Foi, você, foi né? o Foi tratar de Deus. o mover de dentro para fora. Foi o tratar de Deus. O diabo sussurrava no meu ouvido, assim, sabe? Volta, tu vai morrer, Uhum. fuma, e eu, não, não, não. E aí no momento que vinha a tristeza aqui, eu dobrava, ia pro quarto ali, dobrava meu joelho no chão, orava, e eu aprendi a orar com o rosto no pó, né? E eu chorava, pedia pro Senhor, Senhor, não me deixa retroceder, não me deixa retroceder. E aqui eu vivi como Elias, né? Que o corvo foi lá alimentar ele porque eu estava desempregada, Sim. passando uma luta financeira mesmo, devendo o banco uma Uhum. prestação, uma não, eu estava com 7 prestações de uma moto que eu tenho, mas só que eu estava com 2 atrasadas e o banco ligava de manhã e de tarde e eu naquele negócio, sabe, eu estava totalmente assim, mas o nosso Deus é um Deus que ele é perfeito. Uhum. Aí um dia eu fui para um culto lá na minha igreja, lá onde eu me congregava antes, e veio uma irmã e me disse: Olha, não te preocupa, que o Senhor vai prover tudo, Deus vai te prover de maneiras assim maravilhosas, vai botar tudo no lugar. E quando chegou um dia, eu estava lá na casa de uma amiga e uma pessoa me liga, me disse: Elineide, vem aqui que eu tenho um negócio para ti. E eu fui encontrar ele bem ali perto da feira, na pessoa, e ele me deu uma quantia em dinheiro nesse dia, e eu paguei a prestação da minha moto. E aí eu, aqui em casa, a pessoa batia na porta daqui de casa e dizia: Eu trouxe uma comida para ti, sem eu mesmo nem, entendeu? Sim. Esperar. E a pessoa chegava, batia, e aí eu dizia: Olha, eu trouxe um peixe, eu fiz um peixe, eu trouxe aqui para ti. E aí eu pegava e digo: Tá, obrigado, muito obrigada, de Deus. E aí assim Deus foi, né, tratando. Aí depois desse período que essa pessoa foi embora, o mais engraçado é porque o Senhor, ele volta a página da nossa vida, né? Ele tem Uhum. o poder de voltar também até os outros Sim. capítulos da nossa vida. E eu me separei essa pessoa foi embora daqui. E o mais engraçado é que eu vivi com o que é meu esposo hoje, no tempo na minha juventude, eu vivi com o que hoje é meu esposo. Eu larguei o que era meu namorado, assim, que eu tinha vivia no Sim, mundo, sim, ele sim. também não, no vício, Uhum. no tráfico, para eu viver com essa pessoa que eu vivi 13 anos. E aí, quando essa pessoa foi embora, o Senhor trouxe de volta para minha vida a pessoa que eu tinha largado para ficar com essa pessoa que foi Uhum. embora, né? Que hoje é meu esposo. E aí, eu já estava com 6 meses na igreja, o Senhor preparou, né, um casamento para mim. E aí eu casei com o meu esposo, que é o Edmilson, né? Uhum. A gente casamos. E Deus também fez uma linda obra na vida dele, porque ele também ia no mundo, era traficante. E Sim. hoje em dia, assim, eu posso dizer que eu vejo a mão de Deus em tudo nas nossas vidas, né? E nós casamos. E aí depois Deus me tirou da onde eu me congregava, que era da Portelinha, Sim.
me levou para a igreja Zion, e ali eu também, na presença de Deus, assim, Deus operando poderosamente na minha vida, e aí hoje, graças a Deus, assim, eu vejo o trabalhar de Deus na minha vida em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, e faço parte da igreja Zion, e tenho, lá na igreja Zion eu faço parte do vocal, e eu comecei assim, no momento que eu entrei para lá, para a igreja Zion, eu já fui me envolvendo assim no vocal, pedi para que eu fizesse, chamei, né, para que eu fizesse parte do vocal, e fui pro vocal, e depois, agora já, né, eu já faço também parte do Ministério de Louvor, de lá, para honra, glória e louvor do nosso Deus, né, do nome do nosso Deus. Mas eu sou muito grata a Deus do que Deus fez na minha vida, né? Porque eu fui uma mulher muito assim, como se diz assim, muito humilhada. Já fui muito humilhada, muito. Eu já fui desprezada. Até a gente sabe que até a nossa própria família, quando a gente, né, eles me diziam, sabe, não tem jeito não, vai morrer assim. Não tem jeito. E eu fiz muitas coisas assim, mas eu creio que foi a própria mão de Deus que na minha vida, porque eu botava 2 quilos de maconha na minha bolsa e ia pro interior aí levar droga assim. Chegou a traficar? Também. Traficava também? Também. E cheguei, botar droga na minha bolsa para mim ir para outro lugar, para o interior, para fazer isso. Mas, pela misericórdia do Senhor, eu nunca cheguei aí numa penitenciária, né? Deus nunca permitiu que você fosse... que eu fosse presa, mas pega, Deus né? permitiu que eu fosse visitar alguém lá dentro, mas não que eu passasse por isso. Sim. E hoje em dia eu vejo assim, né, que como Deus é fiel, porque tem gente que diz assim, ah, não tem jeito para fulano, a gente sabe que tem. Tem sim. Né? Porque o nosso Deus é um Deus que liberta, que transforma, que cura, né? Hoje, qual a mensagem que você daria de incentivo para as mulheres que estão nessa mesma posição que você estava, né? Hoje estão viciadas, são controladas pelo vício, quer sair, mas às vezes não tem força, como você fala, que é difícil sair, não tem força. Sim. Pela tua história, pelo teu testemunho. Qual é a palavra de incentivo que você deixa para a gente poder estar encerrando o nosso podcast de hoje? A palavra que eu deixo é João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque essa verdade me libertou, né? Me libertou, e hoje eu estou aqui com 5 anos, e a minha oração todo dia ao Senhor, eu digo, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, né? Porque se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria mais nem aqui, conversando com a senhora aqui, né? Então, essa é a palavra que eu deixo no coração daquelas pessoas que também ainda não se chegaram a Jesus, né? Que possam conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta, a verdade transforma. Amém. Esse foi o nosso primeiro podcast, né? Eu quero também deixar aqui aberto para você agradecer as pessoas. Agora nós estamos encerrando nossa conversa edificante, maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Porque só Deus tem poder para fazer isso. Só Deus tem o poder de transformar a vida do homem. Eu acredito inteiramente no poder de Deus de transformar vidas. Existem pessoas que não são transformadas porque elas não querem, não permitem que Deus entre e faça o que tem que fazer. Mas de Deus, Ele tem poder para libertar todo mundo, de mudar caráter, de mudar posição de vida, de mudar condições financeiras. Deus tem o poder de fazer absolutamente tudo. O que Ele fez na vida da nossa irmã Elineide, Ele pode fazer na sua vida. Ele pode fazer na vida do seu esposo, na vida do seu filho, pode fazer na vida de quem você quiser, desde que você acredite. Acredite nesse poder que existe, esse poder que opera, esse poder que não existe poder maior do que o poder do nosso Deus. E as considerações finais, irmã Elineide? Eu quero primeiramente agradecer a Deus. Porque se eu estou aqui é por causa dele, para a glória dele. E se não fosse ele, eu não estaria mais aqui. E eu sou muito grata, né? E eu digo assim, Senhor, que onde eu passo eu levo o teu nome, que aonde eu for, eu possa levar o teu nome, né? Usa os meus pés como instrumento teu, as minhas mãos, né? E o meu agradecimento é a ele, porque sem ele eu não estaria aqui e eu não seria quem eu sou hoje. Eu também agradeço
né, ao meu pastor, que me acolheu, né, a, ao Ministério de Louvor da minha igreja, ao vocal da minha igreja. Agradeço também a meu esposo, agradeço também a minha família. Eu sou muito grata às minhas filhas. Eu sou muito grata a Deus. Muito grata a Deus. Eu tenho muita gratidão por Deus. Glória a Deus. Muita gratidão a Deus, porque assim, Deus é muito fiel. Deus é muito fiel, Deus é muito bom. Eu glorifico e exalto o nome de Deus todo dia, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é nosso Pai. Eu falo que Deus não é padrasto, Deus é pai. E Deus é pai de menina. É, de menina, né? Que ele é bem detalhista. E é isso, eu agradeço também, né, a todos os meus irmãos ali da Zion. Agradeço também ao pastor Rômulo, a senhora também. Agradeço os meus amigos, os conhecidos, os moradores do São Francisco, que me conhecem, né? E a gente diz assim, Inês. É missionária lá em Alcântara, né? Glória a Deus. Lá, fazendo a obra também, está semeando lá. É verdade. Isso mesmo. É para isso que Deus te chamou. Verdade. Te tirou da onde ninguém imaginava para fazer missionária. Aleluia. Pés reluzentes na terra. Amém. Glória a Deus. É desse jeito. Agradeço também as irmãs aí na caminhada, né? Que a gente vai conhecendo. A minha cunhada também, Deijeane, que é uma mulher assim de Deus, que assim, pega na minha mão, já me ensinou muita coisa, eu já aprendi muita coisa. A gente não sabe tudo, porque a gente, cada dia, a gente vai aprendendo, né? Pouquinho. Mas a gente aprende por onde eu já passei, os trabalhos que eu já fui do Senhor. Eu sou muito grata a Deus por tudo. Experiências, né? Tudo. Deus é bom, Deus é bom. Eu posso falar, viver com Cristo é muito maravilhoso. É maravilhoso. Aí quando eu vou para Ilha de Cajual, que eu viajo naquele barquinho, aí tem assim, meu Deus, não sei como tu tem coragem. Eu disse, minha irmã, se eu morrer, eu vou morrer com Cristo. Tá com Cristo. Pior é da melhor forma, né? Morrer com Cristo é lucro. É lucro. A gente também somos gratos, Inês, pela sua vida, pela sua história, pela sua trajetória. Eu posso falar particularmente pela família Zion. Eu sou muito feliz por ter você conosco, por ser essa mulher de honra, de respeito, uma mulher que nós admiramos o seu caminhar com Cristo, a sua resistência, a sua potência. É claro que você sozinha não consegue. É o Senhor que se deixa brilhar na sua vida, né? E muitas outras coisas Deus vai fazer através da sua vida. Você ainda vai alcançar muitas bênçãos na terra e bênçãos também no céu, porque tudo que fazemos aqui nós também colheremos lá. Amém. E eu quero agradecer também a você que nos acompanha. Você acompanha nos acompanha no Instagram, no YouTube, os amigos, né, que nos acompanham Falando de Amor, e tantos programas que a Telescópio Web TV tem apresentado até aqui. Nós somos gratos também pelos likes e por tudo que vocês nos incentivam a fazer. Deixe lá teu comentário nesse testemunho da irmã Lineide, bota lá. Que seja edificado por esta palavra, compartilha com as pessoas que você acredita que precisa ouvir esse grande testemunho, porque grandes coisas Deus fará e grandes coisas Deus continuará fazendo através da nossa vida e através da sua vida. Obrigada por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.